Aí pessoal, mais uma videoaula aqui no canal Enfermagem Simplificada. Agora o 14º simulado da Rede Sara para técnicos de enfermagem. Questões dos sinais vitais, tá? É algo muito importante também, é um tema importantíssimo que vai ser cobrado. E essas questões aqui, elas foram retiradas do meu banco de questões. Eu consultei lá o edital, viu? O que será cobrado para o técnico de enfermagem e tem de fato sinais vitais. Então é isso aí, vamos lá para a próxima página. A nossa primeira questão na tela. Outro sinal vital é a frequência cardíaca, é isso mesmo. O chamado pulso dicrótico é referente ao, ou seja, essa questão de número 1, ela está te perguntando você o que é o pulso dicrótico. Então nós temos aí o enunciado A até o D. Um desses enunciados aí será o correto, o nosso gabarito. Vamos lá. Enunciado A. O pulso dicrótico é pulso com batimento normal e taquicárdico. Normal e taquicárdico? Hein? Enunciado B. Pulso com arrítmico e fino. Né? Ou seja, o pulso ali fora do compasso e ao mesmo tempo estando fino. Isso é a pulsação dicrótica. O enunciado C, pulso com duplo batimento, ou enunciado D, pulso prolongado e fino. Tá? Se você souber aí qual é o gabarito, né, qual é a opção correta, você já pode ir marcando. Caso contrário, vamos prosseguir. Olha, pessoal, vamos por eliminação. Tá? O enunciado A, ele está errado porque o pulso dicrótico não significa essa questão aí de batimento normal e taquicárdico. Ou está normal ou está taquicárdico. Né? Isso é uma incoerência tamanho. Então, enunciado A aí, você já pode anular. Enunciado B. Pulso arrítmico e fino? Também não. Pulso dicrótico não tem nada a ver com isso, tá? Preste muita atenção nessa palavrinha dicrótico. Di tem a ver com dois. Dois, ok? Já matou a charada, né? Enunciado C. Pulso com duplo batimento. É isso mesmo, tá? Dicrótico aí tem a ver com um pulso ali que apresenta um duplo batimento ali no som, beleza? Na parte audível ali é possível notar os dois sons ali ao mesmo tempo, ok? Então, o enunciado C aí, ele está correto. Vamos lá para o enunciado D. Pulso prolongado e fino? Também não, tá? Então, questão de número 1 aí, olha. O pulso dicrótico se refere a um pulso com um duplo batimento. Então, vamos lá para a próxima questão. Questão de número 2 aí na tela, ainda sobre sinais vitais. A temperatura é um dos sinais vitais que permite identificar diversas patologias. É isso mesmo. São fatores que interferem na leitura desse sinal, exceto. Então, se nós temos o exceto no final, ou seja, não é um fator que vai interferir em você aferir a temperatura do cliente, ok? Enunciado A, excesso de vestimenta. Enunciado B, alimentação. Enunciado C, exercícios físicos. Enunciado D, temperatura e tempo do banho. Vamos por eliminação. E se você souber o enunciado correto, você já pode ir marcando. Olha, o que pode interferir, né? O que pode interferir na temperatura, nós vamos marcar aquela situação que não interfere na temperatura, porque temos o exceto no final. Marque essa palavrinha. Toda vez que você vê esse exceto na prova, você vai marcar para você não esquecer, tá? Então, aquela situação aí que não vai interferir os sinais vitais. Enunciado A. O excesso de vestimenta pode atrapalhar a leitura ali, esse dado vital? Pode. Então, o enunciado A não é o nosso gabarito. Enunciado B. A alimentação, ela não é um fator aí que interfere na temperatura, nesse sinal vital? É isso mesmo, pessoal. A alimentação ela não tem nada a ver em relação ali à aferição da temperatura desse indivíduo, desse paciente, tá joia? Então vamos deixar o enunciado B em stand-by e vamos para os próximos enunciados, tá? Enunciado C, exercício físico. O exercício físico, pessoal, ele vai interferir na temperatura desse indivíduo, tá? Então o enunciado C já está errado. Enunciado de temperatura e tempo do banho, é isso mesmo. Você fica com o paciente muito tempo lá no banho lá, ele acaba perdendo temperatura, tá? E ele pode ficar, ele pode desenvolver uma hipotermia, tá joia? Então, de fato, a temperatura e o tempo do banho, sim, vai interferir
nessa temperatura do organismo dessa pessoa, ok? Então, como nós estamos vendo, o enunciado A, o enunciado C e o enunciado D estão errados, tá? Nessa questão de número 2, nós temos que a alimentação, tá, ela é um fator que não interfere nesse sinal. Qual sinal? A temperatura corpórea do indivíduo. Questão de número 2, gabarito nosso aqui se encontra na letra B. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 3, ainda sobre sinais vitais. A medição da PA, PA significa pressão arterial, em crianças é recomendado em toda a avaliação clínica após uso. Aí nós temos uma lacuna aí e você deve completá-la, tá? Essa lacuna rosa. A partir de qual ano de idade, né? Pelo menos anualmente, como parte do atendimento pediátrico primário, devendo respeitar a padronização estabelecida para os adultos. É isso mesmo, existe uma padronização ali para os adultos em relação à medição da pressão arterial, sendo essa pessoa cardiopata ou não, tá? Mas na questão dessa criança, se tratando de pediatria, olha, a medição da PA em crianças é recomendada em toda avaliação clínica a partir de quantos anos, ou seja, após quantos anos? Enunciado A, 3 anos, 5 anos, 8 anos ou 10 anos. Vamos por eliminação e se você souber o gabarito aí, você já pode ir marcando. De baixo para cima, enunciado D. Ele está totalmente errado porque a medição, né, a aferição da pressão arterial em uma criança, em toda avaliação, não começa aos 10 anos, já é um período muito tardio. E se protelar dessa forma, pode ser que essa criança ela já tenha desenvolvido aí, uma hipertensão, até mesmo severa, tá? Enunciado C também ele está errado, porque 8 anos é muito tempo para você protelar, para você deixar de fazer essa avaliação clínica nessa criança, tá? Então, enunciado C também é errado e enunciado B. 5 anos também é muito tempo, viu? Pode acontecer alguma situação, dependendo do município que essa criança vive, talvez ela passe até um tempo superior a esse sem receber uma avaliação médica, uma avaliação clínica e tudo mais. Nós sabemos que o nosso país, né, ele tem extensões continentais, um país de um tamanho de um continente, então existe toda uma dificuldade, ok? Então, enunciado B também está errado. Olha, e é recomendado em toda avaliação médica, clínica, essa criança ali após os 3 anos de idade, tá joia? Então, essa criança após os 3 anos de idade, em toda avaliação clínica, afere-se a pressão dela, ok? Questão de número 3, o nosso gabarito se encontra no enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 4 na tela para você. Ainda sobre os sinais vitais, vamos falar da pressão arterial, tá? A pressão arterial, PA, o seu termo reduzido, né, é medida em um indivíduo com 25 anos e valores de... Então, esse é o valor pressórico desse indivíduo, dessa pessoa com 25 anos, que deu o seguinte valor: 137 por 88 milímetros de mercúrio. É classificada como... Então, esse valor aqui de aferição da PA... essa questão, esse enunciado está nos perguntando, ele é classificado em qual situação? Normotensão, PA limítrofe, hipertensão arterial estágio 1 ou hipertensão estágio 2. Tá? Nós temos aí os enunciados de A a D, um desses será o nosso gabarito. Se você souber, já pode ir marcando, ok, pessoal? Olha, esse indivíduo com essa pressão de 137 por 88, não se enquadra, tá, na hipertensão arterial estágio 2, não enquadra também no estágio 3, por mais que não tenha o estágio 3 aí, mas nós já estamos desmistificando. Também não é a hipertensão arterial de estágio 1, ok? E ele também, 137 por 88, não é normotensão, tá? Ele não está normotenso. Um indivíduo com esse valor pressórico aqui, ele não vai ter um mal súbito, mas é algo que tem que se avaliar, porque com o passar dos anos, ela pode ir aumentando e ficar algo incontrolável, tá? A primeiro momento. Então, vamos lá. Nessa questão aqui de número 4, os enunciados A, C e D estão totalmente errados, tá? Por quê? Esse valor pressórico de 137 por 88 é a PA limítrofe, que também recebe o nome de pré-hipertensão aí, dependendo da literatura que você estudar, beleza? Então, questão aí de número 4, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. E vamos lá para a próxima questão.
Na verdade, aqui nós vamos fazer um comentário, tá? Uma tabela de classificação com os valores da PA, porque nós respondemos aí a questão 4, um valor pressórico ali de uma pré-hipertensão e hipertensão limítrofe. Então aqui nós temos toda a tabelinha da pressão normal aí, né, da PA normal e ideal, ok? Nós temos a parte da pré-hipertensão, né, um indivíduo com a hipertensão ali, com a pressão limítrofe, ok? Nós temos a hipertensão estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Vamos lá. O valor pressórico normal, pessoal, ela é de 120 por 80 ou menor que isso, tá? Então, o ideal, a pressão ideal é menor que 120 por 80, beleza? E a pré-hipertensão, ela se enquadra ali nos valores de 121, isso aqui é a sistólica, tá? 121 por 139 a sistólica e a diastólica de 81 a 89. Então, esses valores aqui é um valor de pré-hipertensão ou hipertensão, valor limítrofe, ok? E nós temos também a hipertensão, né? Esse quadro aqui já indica o estágio de hipertensão. Nós temos o estágio 1, 2 e 3. Estágio 1, a sistólica de 140 a 159 e a diastólica de 90 a 99, cai no estágio ali, hipertensão estágio 1. Hipertensão estágio 2, nós temos a sistólica entre 160 a 179 e a diastólica de 100 a 109, tá? Estágio 2. E hipertensão estágio 3, muito alta, tá? É acima de 180 por 100 milímetros de Hg, ou milímetros de mercúrio, beleza? Então, esse é o comentário da questão 4, com a tabela de classificação dos valores da pressão arterial. É isso aí. Agora sim nós vamos para a próxima questão, de número 5. Questão de número 5 na tela para você. Ainda sobre sinais vitais. O enfermeiro identificou que a pressão arterial de um paciente internado em UTI, que é a unidade de terapia intensiva, em razão de um infarto agudo do miocárdio, no caso é o IAM, seu termo reduzido. Apresentava-se, né, uma pressão ali de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Esse valor aqui é normal, tá? Considerando os sinais vitais de um paciente, assinale a alternativa correta. Aí nós temos aqui as alternativas, né? Os enunciados, de A até o E. Preste muita atenção. Sabe essa descrição aqui? Ó, o enfermeiro identificou a pressão arterial em UTI, infarto agudo do miocárdio, e esse paciente ela apresentava uma pressão de 120 por 80. Isso aí não se aproveita nada. Você vai ver que o enunciado, na verdade, depois desse ponto final aí, que começa de fato a questão. Considerando-se os sinais vitais de um paciente, assinale a alternativa correta. Você viu que aquela descrição anterior, aquilo ali é somente para você perder tempo, tá joia? Então, essas bancas de concurso, elas agem dessa forma também. Além deles tentar te pegar na questão, eles querem fazer você perder tempo, tá joia? Então, se você já começar a manjar isso aí, dá até para você pular muitas partes, assim, muitos enunciados de questões, assim, pelo menos ali a introdução, o caput, dá para você deixar de lado muita coisa se você tiver apertado em uma questão, tá? Já vamos lá para o enunciado A, nós vamos marcar, buscar, né, o enunciado correto em relação aos sinais vitais. O A, a verificação do pulso é realizada palpando a parede venosa braquial com a ponta dos dedos? Não. A verificação do pulso, o local ideal ali, né, pelo menos o primeiro local, se o paciente ele não estiver assim em uma parada, né, ele tiver com a pulsação legal ainda, na radial tá de grande tamanho, tá? Não precisa de ser ali na braquial não, ok? Tanto que se esse paciente ele estiver chocando, nem na braquial você não vai sentir a pulsação dele, tem que ser numa parte mais central. Então o enunciado A também está errado, tá? Olha, hipertensão arterial caracteriza-se por uma elevação persistente da pressão sanguínea, até aqui beleza. Considerando-se hipertensão, né? O que é hipertensão? Os níveis pressórios estão acima de 120 por 80? Não. Quando a pressão ainda ela está acima de 120 por 80, esse indivíduo não é hipertenso ainda, tá? A hipertensão, ela é acima ali de o indivíduo ser considerado hipertenso, 140 por 90, acima de 139 por 89, aí, acima desse valor, já é hipertensão, tá? Nós temos os estágios, que é estágio 1, 2 e 3, beleza? Então, o enunciado B também está errado. Olha, o que é a febre? Enunciado C.
é a temperatura corpórea aumentada em algum período do dia, beleza, mas que retorna ao normal em 24 horas? Não. Nós temos indivíduo aí que temos algumas características de febre que o indivíduo ele fica com febre ali durante uma semana ou mais, tá? Quando é tomando banho, fazendo uso das medicações corretas, e mesmo assim essa temperatura ela não retorna ao valor normal, tá? Então não significa que febre não é somente isso aqui, olha, temperatura aumentada, mas que retorna ao normal em 24 horas, não, nada disso, tá? Febre, tem febre aí que é terrível, né, gente? E paciente assim em isolamento, que está com alguma bactéria assim ultra resistente, então é complicado, viu? Enunciado C também está errado. Vamos lá. Enunciado D. A respiração padrão regular, né? Ou seja, o valor normal da respiração que esse enunciado está falando, é de 24 a 32? Não. Não é, tá? Existem duas literaturas. Tem uma literatura que você tem que saber diferenciar ali no enunciado, que o valor da respiração normal é de 16 a 24, tá? Ela não é tão usual, essa literatura, mas ela existe, 16 a 24. A mais usual aí no Ministério da Saúde, né, nos documentos ministeriais, é aquela com valor normal de 12 a 20. Existe também uma de 12 a 22 também, tá? Beleza, pessoal? Então, mas a mais usual aí, em relação ao valor da respiração, dos movimentos respiratórios ali, 12 a 20, beleza? Então o enunciado D está errado. Aqui no sobrou aí foi o enunciado E, né? Vamos lá, ver se ela está correta. A taquicardia, o que é taquicardia? É o movimento movimento cardíaco acima do normal, tá? Acima de 100 batimentos por minuto. É uma frequência cardíaca elevada de modo anormal? Beleza, até aqui ok. Acima de 100 batimentos por minuto, é isso mesmo. Isso é taquicardia, mas não significa também que se o paciente ali estiver com seus batimentos cardíacos 110, 120, ele não vai ter um mal súbito assim não, tá? Ela tem que ir elevando, elevando e assim vai, beleza? Mas na questão de número 5 aqui nós temos como nosso gabarito o enunciado E. E vamos lá para a próxima questão, pessoal. Questão de número 6 na tela para você. Em relação ao que? Sinais vitais, que é o que nós estamos estudando. Analise. Então, você vai analisar aí os itens. Nós temos 3 itens aí. Você vai ver qual está certo, depois você vai marcar nas alternativas. As alternativas nós temos de A a D. Vamos lá. O item 1, a temperatura, né, resulta do equilíbrio térmico mantido entre o ganho e a perda de calor pelo organismo. É isso mesmo, tá? Quando o indivíduo ele consegue ali gerar o calor, mas ele não consegue eliminar esse calor de forma gradativa ali, né, uma balança do organismo. Então o que acontece? Ele vai ficar com essa temperatura no corpo muito elevada, tá, joia? Aí nós temos a situação da febre, tá? Da hipertermia, enfim. Mas esse enunciado aí, primeiro enunciado, primeiro item, né, ele está correto, tá? Porque a temperatura é isso mesmo, ela resulta do equilíbrio térmico, a temperatura normal, equilíbrio térmico mantido entre ganho e a perda de peso ali bem equilibrada, tá? O organismo ali funcionando da melhor forma. O item 1 está correto. Item 2, o pulso é a onda de distensão de uma artéria transmitida pela pressão que o coração exerce sobre o sangue. É isso mesmo. O coração ali no ventrículo direito, ele impulsiona o sangue, né, para a grande circulação ou circulação sistêmica, e é uma ejeção de sangue muito forte. Esse sangue ele exerce essa pressão, ela é sentida, né, através do tato nas paredes das artérias, ok? Então essa é a onda de pulsação aí, ela vai distender a artéria. Então esse segundo item também ele está corretíssimo, beleza, pessoal? Vamos para o item 3, lembrando que os 2 primeiros itens estão corretos. Vamos ver se todos agora, né? Último item. A respiração e a pressão arterial não se enquadram em sinais vitais? Ixi, o que vocês acham aí? Totalmente errado, né? Os sinais vitais clássicos aí nós temos, fazendo parte, a respiração e a pressão arterial, temperatura, enfim, tá joia? Então, é isso aí, pessoal. Nós temos aqui, né, como certo, coerente, os itens 1 e 2. O 3 está errado. Vamos para as alternativas. Alternativa A, apenas os itens 1 e 2 estão corretos, é isso mesmo, tá? Então,
Nessa questão aqui de número 6, nós temos a nossa alternativa, o nosso gabarito, tá? O enunciado A. Então, o enunciado B, C e D estão totalmente errados. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 7 na tela para você. Ainda sobre os sinais vitais, né? São uma maneira rápida e eficiente de controlar a condição de um paciente ou identificar problemas e avaliar a resposta do paciente às intervenções. É isso mesmo. Existem certas intervenções ali, se você fizer, tá? Pode alterar os sinais vitais, os dados vitais do paciente, do cliente. Então, em relação às alterações padrões do padrão respiratório, assinale a alternativa correta que corresponde quando a frequência da respiração, né, ou frequência respiratória é regular, mas anormalmente rápida, maior que 20 respirações por minuto. Ou seja, ele está perguntando, quando esse indivíduo, né, está com um valor da respiração ali acima de 20 movimentos por minuto, o que se trata? Enunciado A, bradipneia, TAC, hiperpneia ou apneia. Se você souber, você já pode ir marcando. Olha, essa questão ela está se baseando na literatura ministerial, do Ministério da Saúde. Nós sabemos que o valor da respiração, segundo o Ministério da Saúde, é de 12 a 20. Acima de 20, nós temos um valor da respiração fora do normal, tá? Já é mais, não significa que esse indivíduo vai sofrer um mal súbito, não. Vamos lá. Enunciado A, bradipneia, taquipneia, hiperpneia ou apneia. A apneia não, tá? Se você souber, você já marca. A apneia não, porque a apneia já é a parada respiratória. O indivíduo já parou, já está morto, né? Então, não se enquadra. Enunciado D, errado, tá? Hiperpneia também não. Não é a hiperpneia, não. Não é a hiperventilação, não. Enunciado C, errado. Enunciado A, bradipneia, um movimento acima de 20 por minuto? Não. Tá? Porque bradipneia é abaixo de 12, nós temos o valor aí acima de 20, tá? Então, nós, nessa questão de número 7, que nos sobrou como gabarito é o enunciado B, porque é taquipneia, que segundo esse documento ministerial, é o valor, os movimentos respiratórios acima de 20 por minuto, beleza? Questão de número 7, enunciado B. Questão de número 8, em relação aos padrões de febre, é isso mesmo, existem padrões de febre, tá? E são mais de 2, de 3 padrões, ok? Assinale a alternativa correta que corresponde a um padrão remitente, ou seja, é o nome deste padrão de febre, remitente. Então, nós temos as alternativas, ok? Vamos lá, e se você souber, já pode marcar o enunciado correto. Enunciado A, períodos e episódios febris, e períodos com valores de temperatura aceitáveis, episódios febris e períodos de normotemia são com frequência mais longo que 24 horas. O que vocês acham? Enunciado B. Picos e quedas de febre sem retorno a níveis de temperaturas aceitáveis, tá? Enunciado C. Picos de febre intercalados com níveis de temperatura habitual, a temperatura volta ao valor normal, né, aceitável, pelo menos uma vez a cada 24 horas, é isso mesmo? Esse padrão remitente? Enunciado D. Uma temperatura corporal constante, continuamente, acima de 38, que tem pouca flutuação, ou seja, é aquela temperatura que tem, esse indivíduo ele está com febre e vai haver ali uma flutuação, né, nesse período de febre. O que vocês acham? Olha, então vamos trabalhar com a eliminação, tá? Sabe essa palavrinha aqui, olha, remitente? Ela é contrária a esse nome dela, tá? Ela é contrária porque são picos de febre sem retornos a temperaturas aceitáveis. Então, ela acaba que não sendo remitente. Se você for olhar, levar o pé da letra e falar, então quer dizer que remitente é aquele indivíduo que tem período de febre e depois volta ao normal? Não. Remitente é uma febre contínua, tá? Então, o enunciado D está errado, tá? O enunciado C também está errado, porque não tem picos de febre intercalado com temperaturas habituais. E o enunciado A também está errado, porque não é períodos de episódios febris com valores de temperatura aceitáveis. Não é nada disso, tá? Ela continua constante, porque, olha aqui, ó, enunciado B. Picos e quedas de febre sem retorno a níveis de temperatura aceitáveis, tá joia? Então, nessa questão de número 8, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. E vamos lá para a próxima questão.
Mais uma questão na tela aí para você, agora de número 9. Em relação aos sinais vitais pediátricos, né, normais pediátricos, e sua relação com os sinais vitais normais do adulto. Marque a alternativa correta, tá? Tem uma diferença, tá? Dos sinais vitais das crianças ali, os valores diferenciam em relação aos valores normais dos adultos, ok? Enunciado A. Todos os sinais vitais de todas as crianças abaixo de 15 anos são elevados? Menores mais que dos adultos, incluindo frequência respiratória e cardíaca, presença de dor, temperatura e pressão arterial. Nota que enunciado muito estranho, né? Quase que não dá nem pra gente entender esse enunciado. Você já sabe que isso aqui não tem nada de coerência, viu? Tem nada de coerência. Como que você vai ditar, né? Dor é muito subjetivo. Como você vai virar e falar assim, olha, essa criança está sentindo a dor tal, aquela criança ali tem, né, ou aquele pré-adolescente, ele sente menos dor. Não, dor é subjetivo. Então, essa questão da dor aí, você querer dosar a dor de uma pessoa, já anulou esse enunciado, tá? Então, enunciado B agora. Os lactentes, né, que são crianças que mamam, apresentam índices normais de frequência respiratória igual a dos adultos? Não, não apresentam, tá? As crianças que mamam ali têm a frequência respiratória um pouco mais elevada, só que, porém, dentro da faixa etária normal para eles, ok? Enunciado B, errado. Enunciado C. Vamos lá. Apenas os lactentes apresentam índices normais mais elevados do que os adultos a partir dos 12 meses de vida. Esses sinais vitais ficam igual ao padrão normal dos adultos? Não, de jeito nenhum. A criança, né, ali a partir de 1 ano de vida, ela ainda continua com os índices, os seus sinais vitais ali, principalmente pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, é um pouco mais elevada do que a do adulto, tá? Enunciado C também é errado. Enunciado D. Os lactentes e as crianças menores de 5 anos apresentam frequência cardíaca e respiratória, justamente frequência cardíaca e respiratória, como eu falei, próprias para a idade, porém mais elevadas do que a dos adultos. É isso mesmo, tá? As crianças que mamam ali, ou crianças que já, né, largaram o peito e tudo mais, só que abaixo de 5 anos ali, pode ter crianças também acima de 5 anos com frequência cardíaca e respiratória própria para a idade, porém mais elevado do que a dos adultos, beleza? E enunciado E também está errado, porque nós só temos uma opção correta. Mas vamos ler só para a questão de fixação e aprendizagem. Todos os sinais vitais de todas as crianças abaixo de 15 anos são diminuídos que dos adultos a ser considerado frequência cardíaca, respiratória, temperatura e pressão? Não é bem assim não, tá? A criança ali, a partir dos 15 anos de idade ou com 15 anos de idade, ela já pode apresentar assim um valor igual ao do adulto, tá? Beleza? Então o enunciado C também está errado. Nessa questão de número 9, nós temos como gabarito o enunciado D. E vamos para a próxima. Questão de número 10 na tela. Segundo Kawamoto et al., isso aqui é uma literatura, tá? De 2011, em relação aos tipos de hipertermia, aquela denominada recrudente, apresenta as seguintes características, tá? Então, é uma tipagem de febre, tá? Uma tipagem de hipertermia. Olha, qual é a característica dela? Nós temos aqui as alternativas de A a D. Ela oscila em vários graus, porém a temperatura não normaliza. O que vocês acham? Isso aqui está parecendo muito com a remitente, né? Enunciado B. Mantém-se elevada, com poucas oscilações. Enunciado C. Ocorre alternância regular entre períodos de hipertermia e o de normotermia, ou seja, períodos de febre e períodos sem febre. E enunciado D. Após um período de normalidade, há uma nova manifestação de hipertermia. Então, qual é essa característica aí, pessoal? Que tipo de febre é denominada a febre recrudente, segundo os enunciados, tá? Olha, vamos por eliminação. Se você souber, já pode ir marcando. O enunciado A não é uma febre de característica recrudente, porque ela não oscila em vários graus, tá joia? Então, nem normatiza. Está totalmente errado. Enunciado B, mantém-se elevada, com poucas oscilações? Também não. Enunciado B, errado. Enunciado C, ocorre alternância regular entre os períodos de hipertermia e o de normotermia? Também não, pessoal. Então, enunciado A, B e C totalmente errados, tá? Então, nós temos aqui a febre, né, a hipertermia de tipo
recrudescente é aquela que, após o período de normalidade, ou seja, está normal, há uma nova manifestação de hipertermia. Aquele paciente ali que você conhece, ele está normal, daí a pouco você chega lá nele, a febre dele já está altíssima, ok? Então, nessa questão de número 10 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. E vamos lá para a próxima página. Então é isso aí, pessoal. Nós chegamos aqui no final do 14º simulado, Rede Sara para técnicos de enfermagem. Nós respondemos aqui questões, né, sobre sinais vitais, porque é um tema que vai cair nessa prova, nesse concurso da Rede Sara para técnicos de enfermagem. Pode ter certeza, tá? Que uma das atribuições dos técnicos de enfermagem é saber aferir os sinais vitais e saber distinguir também se está dentro da normalidade ou não. Beleza, pessoal? Então, eu espero você no 15º simulado da Rede Sara para técnicos de enfermagem. Eu estou trazendo aqui no meu canal o simulado do concurso da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, também para técnicos de enfermagem, com 300 vagas. Se você já está maratonando aqui esse simulado da Rede Sara e for prestar também essa prova, esse concurso da EBSER, nós vamos lançar os simulados, ok? Então é isso aí, pessoal. Te espero no próximo. Que Deus abençoe.